Eu atuei muito tempo, né, no movimento negro, né, uma entidade chamada União de Negros para a Igualdade, né, e é interessantíssimo, como é que o movimento negro organizado, esse movimento negro mais, né, tradicional, né, praticamente ignora, ou pouco tem conhecimento da experiência cultural que está na periferia, que você colocou muito bem. Nos saraus, né, que está acontecendo. Né, está acontecendo isso, né, não se fala. Né? Não se fala, por exemplo, né, dessa ação da Polícia Militar do Alckmin, que está batendo recordes, está batendo até no Maluf, né, de homicídio, de assassinatos na periferia. Né? A PM de Alckmin está fazendo isso. Né? E não tem, assim, eu não tenho dúvidas. Né? Existe um projeto conservador de cidade, está sendo implementado em São Paulo, também no Rio de Janeiro, também em São Paulo, estou pegando a cidade que eu moro, a gente mora, né? Baseado nisso, baseado primeiro, transformar o cidadão consumidor. Quem consome é cidadão, quem não consome não é cidadão, está fora. Não sendo cidadão é um estorvo. Estorvo tem que ser eliminado, por isso a repressão policial tem acontecido. Né? Uma cidade que ela atende muito mais aos interesses empreiteiras e dos especuladores imobiliários do que essa população. E uma cidade que está virando uma mercadoria e não um espaço da política. Da mercadoria, não espaço da política. Né? As pessoas não são chamadas para discutir. Não se discute educação, saúde, né, publicamente. Né? Isso a gente discute em nossos grupos aqui. Mas não tem repercussão interna, repercussão no espaço institucional. Então acho que o problema é que nós temos que ver estrategicamente como é que a gente consegue fazer isso. Né? Como é que o movimento social tem. Acho que é um trabalho de de formiguinha, de longo prazo, tal, para de fato a gente começar a ter espaço para mudar esse tipo de coisa. Né? Eu acho que não vejo assim que é desimportante a eleição. A eleição é importantíssima. Nós brigamos pela democracia. Né? Nós brigamos. Acho que nós temos que até defender. Legal. É importante votar. É importante a eleição. Tá? Acho que a eleição lá tem um lado importante, um lado interessante, ainda seja limitado, que permite que as propostas até de ultra-esquerda vão à televisão e falem. Só em eleição, por exemplo, um partido de esquerda, como o PSOL, o PSTU, por exemplo, pode ter espaço na televisão e falar assim, defende o socialismo. Fora da eleição não tem espaço, eles não dão. Então é legal isso, permite isso. Permite chegar, lógico que é limitado, mas permite chegar, então é importante. Né? Permite debater isso aqui, acho que mobiliza a gente, até nos motiva, vamos discutir isso. Senão não discutiria. Então eleição é importante. Tá? Agora, o que falta para a gente pensar é o seguinte, como é que a gente transforma, né, esse espaço eleitoral num espaço, não um espaço que esgote, mas como ponto de partida, ou como ponto de chegada, né, ou como ponto, melhor, de catalisador para as nossas reivindicações. Política é muito mais do que eleição. Né? Concordo que tem que ser muito mais que eleição, mas a eleição ela também tem a sua importância por conta desse espaço que permite. Né? Só para finalizar, eu acho que uma coisa interessante nesse campo eleitoral que nós temos que defender é uma reforma política profunda. Profunda mesmo. Né? E eu, pessoalmente, né, acho que é muito... Nós tivemos um problema muito sério, é difícil discutir isso, é essa questão da ficha limpa. A coisa não é tão boa como a gente pensa, não. Ficha limpa. Né? Por duas razões. Primeiro, que transfere ao judiciário, né, o espaço onde vai decidir quem pode ou não pode. O judiciário é um poder extremamente autoritário e não tem controle social. Ninguém elege juiz. Então é um problema. É um problema, o judiciário. Tá? O judiciário sabe muito bem quem já se condena. Né? Tem casos de, por exemplo, de alguns candidatos a deputado, vereador, por exemplo, não aqui em São Paulo, mas outras cidades ali da Bahia que eu conheço, né, que eram lideranças do movimento popular e foram condenadas porque participaram de ocupação de terra, etc., né, e estão ali no ficha limpa, porque a ficha limpa fala o seguinte, não poderá ser candidato quem for condenado em segunda instância. Não é só corrupção, é tudo. Foi a condenação. Então, se o cara for condenado, o cara não pode cair na ficha limpa. Olha que loucura. Então, foi uma coisa complicada aí, né? O discurso, não, corrupção, toma um pouco de cuidado. Né? Porque é o seguinte, o certo é o seguinte, o cara é corrupto, a gente não vota no cara, pronto. Não dá para o judiciário decidir isso. Que é um poder que é elitizado, né? Então tem um problema. Né? A segunda coisa, né, que eu acho que é legal a gente pensar na forma política, né? Como a forma política, por exemplo, ela impeça um problema nosso, principalmente na eleição municipal, é o poder econômico de ditar isso. Né? Os candidatos mais importantes das eleições municipais e até federais, todos eles são bancados por empreiteiras. E com certeza elas vão cobrar a fatura disso. Né? São bancados por empreiteiras, o Odebrecht, o AS, né? Eles bancam, e assim, estão bancando assim, né?
os candidatos principais, qualquer matriz ideológica. PT, PSDB, PMDB, PDT, o que tiver lá. Né? Quem ganhar, legal, tá garantido aqui o nosso negócio. Né? Eu acho que a forma política ela passa pela proibição da doação privada, financiamento exclusivamente público da campanha. Não é coisa. Inclusive a corrupção acaba assim. Uma forma de acabar com a corrupção é você acabar com o financiamento privado. Financiamento público, ponto, só. Acabou, único. Né? Acho que isso tem que batalhar um pouco para esse troço. Né? Segundo, distribuição igual do tempo da televisão para as campanhas. Né? Todos os partidos têm que ter um tempo igual de distribuição. Né? E terceiro, né, a gente tem que defender, assim, urgente, também uma maneira complicada, mas acho que é necessária, a democratização dos meios de comunicação. Se a gente tiver tocar nesses aspectos aí, né, meios de comunicação democráticos, acabar com a concentração da mídia, né, acabar com o poder econômico nas eleições e pensar um tempo igual, uma campanha mais igualitária, né, vai ser muito difícil, independente de quem ganhar a eleição, a gente pensar uma mudança. Porque vai acontecer... o que o PT tem feito na eleição é ter se adaptado à regra do jogo. Se adapta a isso. Então, por que ali o Maluf pegar mais tempo de televisão? É isso que ele fez, né? É isso. Então, porque a eleição, o jogo é esse. Então, nesse jogo, se você joga só para ganhar e ponto, acabou, não é um espaço apenas para discussão, aí a tendência sua, de fato, é você ficar adaptando a isso. Então, uma forma de a gente tentar brecar esse tipo de processo é lutar para que mude as regras do jogo. Né? Então, brigar para mudar esse processo eleitoral. Né? Claro, a eleição não resolve tudo, tem razão, está correto, né? Mas é uma forma da gente, pelo menos, pensar, né, como é que esse espaço seja um pouquinho mais transparente. Tá? É isso. Muito bom, pessoal. Então, é isso. E acho que a gente abre aqui uma rodada, pelo menos uma rodada de perguntas, né? Ou de troca de ideias. Correto? Então, quem gostaria de pegar e se manifestar? Lembrando que intervenção breve para que sobre mais tempo para o professor. Esses últimos pontos que o professor apresentou aí ficou como desafios aqui. Eu fico pensando assim também, o quanto que eu sou ignorante nisso tudo, né? Porque eu não sei se existe nesse leque de opções, né, algum político que apoie seriamente a proposta de reforma política, né? Eu não lembro ninguém falando disso com tanta força, né? Lógico que está posto também os interesses deles ali também, né? Outra coisa, nesse todo apanhado que todo mundo falou aí também, o professor deu uma puta contextualização também, a gente já está mais que dito que esse sistema também capitalista selvagem, eu não sou contra o capitalismo, assim, mas eu acho que nessa forma que envolve toda a condição humana, né, hoje em dia das pessoas é em função do trabalho, né? Eu acho que eu volto a reforçar a ideia da cultura, porque as pessoas não têm mais outra condição a não ser arranjar um emprego, mano, né? Eu acho que isso tem que ser revisto também, né? Qual que a gente quer enquanto condição nossa humana, né? Mesmo, né? Nesse sentido, até eu acredito, né? É uma opinião, né? Que eu acho que a gente tá carente de valores, assim, valores que talvez em um passado estava muito mais vinculado a um universo religioso, talvez, assim. Eu acho que coloca alguns valores, né? Mas na nossa época contemporânea, eu colocaria, a gente está faltando um pouco de espiritualidade, eu acho até, viu? E pode a gente colocar numa tradução, para quem não tem religião, o amor, né, e tal, sei lá, né? Mas eu gosto da ideia espiritualidade, né? Enfim, nesse que não tem nada a ver com o russomano, com essas coisas dessa proposta de político aí também. Outra ideia. Mas, enfim, a gente tem também um movimento, eu fico vendo assim, também um movimento muito forte que vai no embate diretamente com essas correntes capitalistas e selvagens, assim, também, né? A gente pode falar que esses
fóruns sociais mundiais aí não serve para nada, Rio+20 não serve para nada e tal, mas teve uma aglomeração de muitas cabeças pensantes, acho que ali já são reuniões de incubadoras de ideias ali, sabe? E que, querendo ou não, foi encaminhada muitas coisas. Eu acho que, mais uma vez, eu estou esperando alguma coisa, porque eu acredito que a gente também está construindo uma história e não está sendo à toa, né? Eu acho que tudo isso tem um porquê, né, e tal. Eu acho que, assim, né, as perguntas, né, dessa coisa, ainda eu acho que também a gente... Eu queria que a gente pudesse ser mais proativo, assim, nessa coisa, mas a gente tem pouco como fazer, né? Enfim, assim, eu acho que eu queria mais perguntar nessa ideia da coisa da reforma política, se alguém conhece alguém que tá defendendo isso, porque eu tenho muita dúvida em quem votar.